Olá, bom dia. Eu sou o Carlos Teixeira. Estou falando agora para o canal Afectos, que é esse projeto que defende que amar também se aprende. Necessariamente a gente tenta abordar temas relacionados com diretamente a questão do amor, e como também outros temas que estão siderados, tão próximos, né, que têm uma certa importância como influência dessa tendência. Às vezes o amor, como construção, passa a ser uma tendência de influências herdadas, principalmente os referenciais afetivos que nós tivemos, da nossa história afetiva, tá certo? Então, para quem está chegando agora, eu sou psicólogo e estou muito voltado para uma especialização nas constelações familiares, nas terapias sistêmicas. Estou fazendo uma reciclagem agora nessa área. Estou com duas especializações aí, uma no atendimento online, individual, e também fazendo uma atualização do que tem surgido de novidades aí no campo das constelações, especificamente da consciência sistêmica, tá bom? Para quem está chegando, saber realmente o que predomina como orientação do meu pensamento, do meu sentimento, tá bom? Então, eu estava aqui fazendo uma reflexão hoje sobre, sobre o que tem chegado no café sistêmico. O café sistêmico é essa proposta de encontro que eu venho fazendo, que nasceu de dentro do grupo da genealogia, da família, mas hoje praticamente 60% é de pessoas de fora da família. Então, muitos casos que aqui são relatados nada tem a ver com a família, são casos vivenciados por essas pessoas dos encontros que estão surgindo agora, tá certo? E também, logicamente, de histórias da família. Então, eu não vou citar nomes, eu vou colocar as situações que chegaram, das reflexões que eu faço sobre elas e em respeito às pessoas, eu não vou de maneira nenhuma citar aqui a quem pertence essas histórias, tá certo? Até por uma questão de preservação, né, da privacidade do outro, tá bom? Então, é uma coisa que vem me interessando é entender como acontece as escolhas afetivas, como as famílias se constituem, né? Como é que fica esse, quais são os parâmetros, o que realmente pesa na balança na hora de escolher um parceiro ou parceira para esse investimento, né? Que é a constituição de uma família, de construir uma relação duradoura, né? Isso tem, isso tem me interessado bastante. E aí eu selecionei aqui 3 casos muito interessantes que falam de uma escolha afetiva extremamente reativa. Reativa é a palavra mais correta, isto é, deixa de ser uma escolha da alma da pessoa, deixa de ser uma escolha vocacionada pela sua natureza, pela sua essência, porque as pessoas não estão em contato com a sua natureza e a sua essência. As pessoas estão em contato com a sua dor, com o seu sofrimento, com a sua criança ferida. E aí o que vem como escolha? Vem exatamente uma reação que as afaste daquela dor, que garanta a elas que elas não vão reviver aquela dor. São esses os casos que eu vou citar agora, que desse mecanismo afetivo que afeta as escolhas afetivas. E afetando as escolhas afetivas inautênticas, porque passa a ser uma inautenticidade. A pessoa tá tão, tá tão presa ao trauma infantil, tão presa a esse trauma infantil, que ela só quer uma coisa, é se afastar da dor, né? Então as suas escolhas ficam aprisionadas a essa condição, tá certo?
Então, eu, de uma forma amorosa, quero citar esses casos aqui como um caso de reflexão. São os 3 casos que para mim vieram de uma forma mais forte, como representação disso que eu estou falando, e, e aceito comentários de outros casos que vocês saibam, que possam ser acrescentados a esse estudo, tá certo? Ou da família, ou de observação de terceiros, tá bom? Que queiram entrar em contato comigo, estou à disposição, tá certo? Então, o primeiro caso é o caso da omissão ou passividade dos pais, que não é uma passividade. Que passividade é? Qualquer passividade? Não. É aquela passividade que fere uma lei, a lei natural, uma passividade que causa sofrimento. Estou falando dessa passividade. Então, por exemplo, não é? O caso de uma mãe que se vê privada de estar com seus filhos por vontade de um terceiro. Então, a mãe deu à luz a um filho que tem que, por ordem de um terceiro, deixar esse filho ir embora por vontade de terceiros. Isso é uma passividade. Uma mulher que não tem força para dizer não, não vai, eu quero meu filho perto de mim, chega a um nível de uma omissão, não é? Uma sujeição, submissão e sujeição à vontade do outro. Normalmente, essas mulheres passivas se envolvem com homens extremamente egoístas, homens hedonistas e homens extremamente infantis. É o egoísmo infantilizado com uma mulher altruísta, passiva, submissa. Isso acontecia muito, né, com os nossos antepassados. E o que é que eu verifiquei como reação a isso? Como é que os filhos, diante desse contexto tão difícil, eles reagem? No caso concreto, reagiram da seguinte forma: homens de uma instabilidade muito grande, homens não comprometidos com a formação de uma família, homens nômades, homens que não param em lugar nenhum, homens que muito apegados à referência paterna de um hedonismo e de um infantilismo muito grande. Foi isso que deu como observação dos homens desse casal, né? As mulheres que saem da passividade, escolhem homens comprometidos com a estabilidade, homens provedores, homens responsáveis, mas ao mesmo tempo, homens mansos, com uma certa tendência à energia feminina, homens mansos, amorosos, né? Elas, com essas escolhas, assumem uma posição reativa à passividade da mãe ou do pai, não interessa. Elas assumem uma postura de oposta à passividade, elas assumem a atividade, elas assumem o controle. São mulheres de controlar as situações. São mulheres quase que como que matriarcas, viram matriarcas, certo? Então, como já deu aqui 10 minutos, já quase, eram 3 casos, eu vou parar no caso número 1, tá bom? Então, fechando, o que é que eu defendo? Que as pessoas que tiveram uma origem familiar instável, as pessoas que tiveram na sua infância uma situação de comprometimento da segurança, comprometimento ao acolhimento, né? Essa sensação de acolhimento é muito importante para garantir o sentimento de pertencimento. Então, quando essas pessoas estão nessa condição, elas sofrem
e o trauma dessa criança ferida que prepondera nas suas escolhas afetivas. Elas querem evitar a todo custo a repetição daquela situação. Tá bom? Então fica aqui o caso 1, primeira reflexão, sobre o tema das escolhas afetivas. Bom dia para todos, boa tarde e boa noite. Estamos de volta aí.